Eu tirei um pouquinho a Bárbara Calderani aqui do evento, porque ela terminou o primeiro painel, né, falando sobre a importância do transporte rodoviário e as dificuldades, né, que o cliente nem sempre sabe pelos quais vocês passam, não é isso, Bárbara? Exato, a gente na Rodomax Log faz as entregas de última milha, tudo que chega na porta da casa do consumidor é a gente que está entregando. E a gente falou um pouquinho das dificuldades de infraestrutura do Brasil, como que o rodoviário sofre com a malha asfáltica, com mão de obra, com os desafios da tecnologia e dos custos efetivamente, né, para realizar uma entrega hoje no nosso país. O consumidor não tem nem ideia, naturalmente, da dificuldade por trás de uma entrega, de um simples, como você disse, aparelho eletrônico, não é isso? Exatamente. Hoje um aparelho eletrônico sai de um CD e chega na mão do consumidor, às vezes ele embarca e desembarca de 5 veículos, minimamente, assim. E o consumidor não tem ideia de quantas pessoas pegaram nessa caixa, manipularam, embarcaram, desembarcaram de um veículo até chegar na porta da casa dele. O seu cliente final quem é? Qualquer pessoa física hoje que compra eletronicamente. Você estava comentando também que eu achei muito interessante, até comentei agora um pouco com a Eliane sobre o gap que existe entre a idade dos bons motoristas, que são mais velhos, vamos dizer assim, e a dificuldade que eles têm em lidar com tecnologia. Como é que vocês estão resolvendo isso, Bárbara? Hoje a gente tem uma gama de tecnologia muito grande embarcada num caminhão, né? Rastreamento, tecnologia, câmera de segurança, a própria entrega eletrônica e os motoristas que são os melhores pilotos hoje têm um pouco de dificuldade com isso. Então a gente criou uma escolinha internamente dentro da empresa, onde eles têm vários laboratórios para testar todas as tecnologias, treinar várias vezes, simular entregas, de modo que ele saia na rua bem confiante para usar todas as tecnologias. Você estava falando que você vem de Atibaia. Isso, de Atibaia, moro no interior. E lá tem essa distribuição com bicicletas, que você disse que o interior ainda não tem essa mão de obra para distribuir produtos através por exemplo, usando a bicicleta? Não tem. Hoje a gente tem, até culturalmente, né, as pessoas acham que no interior tudo é pertinho, né? É pertinho, vai ali rapidinho. E também não tem esse tanto de restrição. Então hoje um veículo consegue, no centro da cidade, fazer 15, 20 entregas. Coisas que em grandes centros a gente não consegue, porque já existe uma restrição de bairros, de acesso, de tamanho de veículo que pode entrar em determinadas ruas ou não. Para finalizar, você está há quanto tempo na empresa e quais são os projetos que vocês têm para o ano de 2024? Nossa empresa familiar tem 52 anos, então eu estou lá praticamente desde que eu nasci, né? Fui criada lá. Mas hoje na direção da operação eu estou há 8 anos. Rodomax Log, o tema dela foi basicamente o transporte rodoviário, enquanto outros trataram de outros tipos de transporte, a Bárbara falou sobre transporte rodoviário, perspectivas, tendências e dificuldades. Bárbara, muito obrigado pelo seu depoimento, sucesso. Eu que agradeço, obrigado. Eu estou aqui com a Eliane Souza Nascimento, ela é diretora de supply do Saint-Marché, supermercado Saint-Marché. Participou aqui do primeiro painel nesse evento do CIST e vai falar um pouquinho sobre o que ela achou, né, e qual é a contribuição que pode se dar para essa cadeia logística, o trabalho que você faz. Muito obrigado, viu, Eliane? Obrigada, Guilherme. Eu estou muito contente de participar, de estar nessa abertura. Acho que o CIST faz um trabalho muito importante para o nosso segmento. Sem dúvida, os temas abordados, né, pauta de ESG, as questões de complexidade de abastecimento que a gente tem, as questões de transporte que a gente está vivendo, né, com as mudanças climáticas, elas são extremamente relevantes.
relevantes, e nós no Samarché estamos atentos a isso, aplicando novas tecnologias justamente para a gente conseguir remediar, né, essas questões, trazer mais eficiência, porque no fim do dia o objetivo é ter o produto para o cliente lá no Itaim, na loja, né, para que ele possa consumir com menor custo, com um menor desperdício, fazendo um mundo melhor, né? E eu acho que esse é um objetivo grande do SIST. Estou muito contente de ter participado e estou muito feliz com a pauta que a gente está seguindo aqui. O novo perfil desse profissional que está chegando é conhecer tecnologia. Sim, sem dúvida, né? A gente teve na verdade, a tecnologia é muito mais presente agora no nosso dia a dia. Chegou na logística de uma forma que a gente não consegue voltar mais. Você precisa da tecnologia para executar boa parte das atividades hoje. E a gente tem uma obrigação como executivos da área de buscar essa informação e treinar esses nossos times, porque realmente você vai ter muita aplicação de tecnologia e você tem uma defasagem de ensino no Brasil já é estrutural e de tecnologia ainda maior. A própria Bárbara fez um comentário que é muito relevante a respeito da idade dos motoristas, né, média, que a gente tem aqui no Brasil, e que são pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com tecnologia. Então, como que a gente faz o engajamento e o treinamento dessas pessoas? Pessoas que, desculpe te cortar, pessoas que têm mais idade, mas têm menos conhecimento de tecnologia, então esse é um gap que está sendo... E isso entra na pauta ESG, porque o etarismo é um problema. Então, a gente precisa trazer essas pessoas para dentro das nossas empresas para trazer diversidade, né? Então, como que a gente faz isso? A gente tem que treinar essas pessoas, a gente tem que educar, a gente tem que trazer tecnologia para o dia a dia delas, para dentro das empresas, de uma forma amigável, né? Eu acho que esse é um ponto extremamente relevante para nós agora. Muito obrigado pelo teu depoimento. Eliane, fica aqui um pouquinho com a gente. Daqui a pouco a gente volta com mais um entrevistado aqui diretamente do WTC no 9º Expo SIST. Obrigado, Eliane. Obrigada a você, Guilherme. Até mais. Eu estou com o Gustavo Costa, que participou do primeiro painel aqui diretamente do congresso da Expo SIST, e o Gustavo é vamos dizer, um especialista, um consultor, né, um pesquisador na USP, em São Paulo, e ele abrange vários segmentos dentro dessa cadeia logística. Ele falou muito sobre o transporte aquaviário, é isso, Gustavo? É isso, foi um prazer estar aqui com vocês, né, e obviamente... tentar passar para vocês a necessidade realmente de ter uma dinâmica nessa parte de seguros, porque com essa série de eventos que está tendo, você tem mudanças rápidas na sua cadeia logística que você precisa acertar todo o lado do seguro também, né? O que o segurador precisa aprender, Gustavo? Ele precisa aprender que ele precisa estar de olho realmente naquilo que está acontecendo, acompanhar. Ele sabe, por exemplo, choveu muito em Santa Catarina, o Porto Navegantes fechou. Provavelmente toda a carga que ia descarregar lá no Porto Navegantes vai ser desviada de lá. E talvez o cliente dele tenha de procurar novas transportadoras, tenha de procurar novos terminais que talvez não tenham encaixe na pólice atual dele, né? Então realmente você precisa ter um novo dinamismo de certificar uma transportadora, certificar novos provedores muito rapidamente para que minimizar o impacto que teve na cadeia logística daquele cliente, né? Então o setor de seguro realmente precisa estar mais de olho naquilo que está acontecendo de mudanças climáticas. É isso que não só o seguro relativos à questão climática, tá? Eu estou falando da logística em si. É o que eu te perguntar agora. É uma dinâmica gigantesca que tá acontecendo por isso, né? Você estava contando sobre questões da mudança climática, o quanto nesse último evento afetou navegantes. Sim, afetou navegantes, ficou fechado, a carga foi desviada para Itapuá, mais ao norte, desviada para Imbituba, mais ao sul, e desviada até para Santos. Então significa que uma carga que você tinha certificado, uma transportadora lá em Santa Catarina, essa carga vai ser transportada a partir de Santos. Você tem que certificar outra transportadora e fazer todo o seu plano de gerenciamento de risco novamente. Tem que fazer um monte de coisa e você precisa de um dinamismo maior nisso. Porque a carga já ficou atrasada pelo desvio. Não pode ficar atrasada agora por um processo realmente de gerenciamento de risco, por exemplo, né? Para fechar, você já pensou em trabalhar no mercado de seguros, Gustavo, com o teu conhecimento? Olha, eu te digo que
alguns anos atrás, há vários anos atrás, eu participei ativamente na questão do seguro transporte multimodal. Porque quando foi, na época estava discutindo a lei do transporte multimodal, eu era... Que é de... Nossa, isso daí eu nem vou falar porque vai chegar na minha idade. Mas até hoje nós temos um problema dessa parte de seguro transporte multimodal, né? Você precisa no final emitir conhecimento de transporte de vários modais e cada conhecimento de transporte desse precisa ser averbado, né? Não tem como você escapar, né? Mas chegaremos lá um dia. Mas já me convidaram para vir, mas... Quem sabe? Quem sabe? Gustavo, muito obrigado pela tua presença aqui no programa Encantamento. E importante a tua participação, e o Congresso ele ajuda todos, né, dentro desse grande desafio que é o mercado de transportes. Foi um prazer para mim. Um abraço. Daqui a pouco a gente volta. Agora tomei aqui o espaço aqui da Flávia, que acabou de participar do primeiro painel no ExpoSys 2023, a feira e o congresso. A Flávia deu um show, vamos dizer assim, no painel, pela paixão, se é que eu posso dizer isso, Flávia, pelo que ela tem, tanto na questão de um órgão regulador, né? A regulação no Brasil ela é muito importante, como especificamente no que diz respeito ao transporte aquaviário. Acertei, Flávia? Acertou. Eu estou no setor há 13 anos, sou servidora de carreira da agência, entrei lá para o concurso público, advogada, né? Estava inicialmente falando que o setor portuário a gente não aprende na faculdade de Brasília, pelo menos, de direito marítimo e portuário, mas é uma paixão, uma vocação que vai crescendo com o tempo. E a regulação, se a gente está falando de infraestrutura, e a gente sabe que a tendência mundial da infraestrutura é ter cada vez mais investimentos privados, o que fortalece ainda mais o papel da regulação. Então eu venho crescendo e crescido dentro da agência nesse setor. Hoje estou como diretora, então falar sobre regulação é um prazer. A Flávia demandaria aqui, não só pelo conhecimento dela, um programa inteiro, então já está sendo convidada aqui para participar do programa Encantamento a qualquer momento, porque são assuntos muito, muito interessantes. Você estava falando a respeito do pouco, vamos dizer, os poucos recursos, né, nesse orçamento que são destinados à questão aquaviária. Por que acontece isso? A gente tem uma matriz histórica, né, de destinar, quando a gente fala em termos de orçamento, destinar mais para rodovia do que para hidrovia. Então, se a gente for olhar, né, os orçamentos dos ministérios, independente de qual ministério que foi na pasta, a gente vê que sempre são mais destinados à própria rodovia. Pela extensão do país, pela necessidade de estar fazendo esse transporte porta a porta, a gente tem um país continental, né? A gente tem uma costa muito grande, onde os portos marítimos sempre tiveram muitos investimentos privados, mas quando a gente fala de navegação interior, de investimento público na navegação, esses investimentos ao longo dos anos ele vem diminuindo, mas aí o setor privado ele vem investindo cada vez mais, e a gente fazendo maiores parcerias com o setor privado nesse setor. O setor privado percebendo oportunidades, obviamente, né, que isso é muito importante, até como parceria com o governo, porque vem governo, vai governo, como você disse, mudam ministérios, alocam-se estruturas em ministérios diferentes, isso acaba tendo que vocês aprenderem as novas lições, né, para seguir o que se manda, né? E o setor portuário, o setor marítimo, ele já tem uma dinâmica própria, né? A gente olha o Brasil quando a gente olha o mundo também. A gente é um país que está conectado, a gente é um grande exportador de commodities, a gente é um grande importador também de mercadorias, a gente exporta carnes congeladas, a gente tem o produto brasileiro, ele tem uma grande presença no cenário internacional, então a gente está um país ligado no mundo todo. O setor portuário e marítimo, ele sempre acaba avançando essa tendência internacional. Para liberar a Flávia, que está participando aqui agora nem tirei ela do COF, né? Nem participou do COF ainda, né, Flávia? Um órgão regulador, né? O órgão regulador no Brasil, ele existe, questão de 20 anos, a questão da regulação no Brasil. Além da regulação, fiscalização e controle, você estava dizendo que vocês têm novidades para 2024, é isso?
A gente tem expandido o olhar, né, da regulação. A gente sempre vai estar com um foco no papel de regulação, de estabelecer normas, de estabelecer parâmetros de funcionamento, de autorizar aqueles que operam no setor. Mas a gente entende que a regulação ela tem também um olhar para frente, um olhar propositivo. Como é que, como órgão regulador, a gente pode contribuir para impulsionar a eficiência do setor e não apenas para estabelecer regras? Então, a gente tem sido pautado hoje nos parâmetros ESG, né? A gente tem um olhar muito grande na sustentabilidade, a gente tem feito estudos de descarbonização, estudos de mudanças climáticas, a gente tem feito um aporte grande de estudos de como é que a gente pode contribuir com a pauta, né, de descarbonização e de novas tecnologias no setor portuário, até para incentivar essas novas tecnologias e que o setor portuário e marítimo faça cada vez mais parte dessa pauta. E a gente também tem um olhar em relação ao social, né? A gente tem feito estudos também em relação à política porto-cidade e estamos prestes a lançar um guia de enfrentamento ao assédio no setor marítimo e portuário, setor aquaviário, que a gente chama, né? Que é um setor preferencialmente masculino, pela própria origem histórica do setor portuário, de movimentação de carga, de necessidade de força para movimentar essas cargas. Com a tecnologia, a gente tem percebido a entrada cada vez mais de mulheres no setor e a gente precisa criar um ambiente harmônico, um ambiente de conforto para todo mundo, e a agência ela está participando desse movimento de criar esse guia para que a gente possa, dentro do setor todo aquaviário, a gente possa promover um ambiente de mais respeito e a gente possa colaborar com o desenvolvimento do setor como um todo. Tem a sua assinatura nesse guia? Com certeza, com certeza. Por tratar-se de uma mulher, né, que tem, né, todo o poder de até ensinar como fazer esse guia, não é isso? E olha, a agência tem a agência de 2001, né? Nós estamos aqui, nós temos 22 anos de agência e eu fui a primeira mulher diretora da agência esse tempo todo. Então, acaba tendo a minha assinatura, assim, mas não é uma demanda que nasceu de mim, é uma demanda que nasceu do próprio setor. Tá? Acaba tendo dentro da agência esse impulsionador, mas é porque os temas precisam realmente ter alguém que vai impulsionar, mas é uma demanda que não nasce de mim, ela nasce de uma parceria espontânea com o Ministério da Infraestrutura, o Ministério de Portos e Aeroportos, desculpa. O Ministério de Portos e Aeroportos é um grande apoiador dessa medida. A própria política de governo, a gente está num momento em que a gente tem falado muito sobre diversidade, sobre respeito, sobre assédio. A gente está sendo inspirados no manual da própria Controladoria Geral da União, a CGU, que lançou um guia lilás contra assédio no setor como um todo. O que a gente está fazendo é customizar o setor portuário. Claro que ali eu acabo puxando a demanda, mas a gente tem o próprio setor também abraçado muito essa questão. Recentemente eu tive num outro evento, nem o tema não era esse, mas ficaram sabendo do guia, vieram falar comigo, falavam a importância desse tema. Então eu estou como apoiadora, como incentivadora. Porta-voz do guia. Exatamente, mas a gente tem uma rede ali e principalmente o Ministério como grande parceiro dessa medida. Como está Brasília? Brasília tem funcionado muito bem, assim, a ANTAC tem uma interlocução muito grande com o Ministério de Portos e Aeroportos. A gente está com o ministro Silvio Costa agora, a secretária executiva Mariana Pescatori, que a gente tem uma relação muito boa. Hoje foi nomeado o novo secretário de Portos, Alex Ávila. A gente está num momento muito bom, onde essa união de ANTAC com o Ministério de Portos e Aeroportos, a gente consegue prover melhor a infraestrutura e andar de maneira muito coordenada para a melhoria do sistema como um todo. Excelente. Você é uma excelente comunicadora, você sabe disso. Estive aqui com a Flávia Takahashi, diretora da ANTAC, da agência reguladora, participando do 9º Expo CIS 2023. Muito obrigado pela sua participação, sucesso para todo mundo. Até daqui a pouco.